Fale pouco, ouça mais. Quem fala demais, se expõe demais. Quem reage a tudo perde o controle de si. Mas quem observa e ouve antes de agir, esse se torna perigosamente seguro. O silêncio é o escudo dos sábios. Ele guarda segredos, preserva energia, revela inteligência. Já a língua solta é o veneno dos impulsivos, cria conflitos, destrói relações, revela fraquezas. Na maioria das vezes, quanto mais você fala, menos respeito você conquista. O estoico entende que não precisa se exibir nem se explicar. Ele entende que o poder está em dominar a si mesmo, porque quem controla a própria boca, controla também o rumo da própria vida. Hoje eu vou te revelar as 7 regras estoicas do poder do silêncio. Princípios que vão te mostrar como transformar sua vida sem precisar de aprovação, sem precisar convencer ninguém. Lembre-se, falar pouco não é ser fraco, é ser estratégico. Ouvir mais não é submissão, é sabedoria. E se você aplicar isso, vai descobrir na prática por que o silêncio faz de você alguém perigosamente seguro. Agora só te peço 2 coisas. Curta este vídeo e inscreva-se. Então vamos começar. Regra 1. Falar pouco é poder. Torne-se perigoso. Você já se sentiu cansado de falar e parecer que ninguém realmente escuta? Já tentou se explicar 1000 vezes, justificar suas escolhas, mostrar que tem valor e mesmo assim sentiu que nada mudou? Talvez você esteja esgotado. Não de falar com os outros, mas de não ser ouvido de verdade. E eu quero te dizer algo. Você não precisa falar tanto para ser respeitado. Aliás, quanto menos você fala, mais as pessoas começam a prestar atenção. Você não precisa se justificar o tempo todo. Você não precisa provar nada. A sua presença, sua postura, sua paz já falam por você. E não se preocupe, isso não é sobre se calar por medo. É sobre silenciar por sabedoria. É sobre descobrir que o verdadeiro homem forte e a verdadeira mulher forte são aqueles que conseguem ser serenos, mesmo em meio ao barulho. Que não se explicam à toa, que não se gastam à toa, que não vivem no barulho. E quando você aprende isso, você se torna perigosamente seguro. Tem gente que acha que para ser respeitado é preciso falar muito, explicar tudo, argumentar sem parar. Mas a verdade é que quanto mais você fala, mais você se expõe, mais você entrega, mais você se desgasta. Falar pouco não é timidez, é inteligência emocional, é autocontrole. É saber que nem todo pensamento precisa ser dito. É entender que presença forte não vem da garganta, vem da mente. Talvez você já tenha notado isso. Em qualquer grupo, a pessoa que ouve mais do que fala geralmente é a que mais impõe respeito. Não por medo, mas por mistério. Ela observa, escuta com atenção e só fala quando é necessário. Quando fala, todos prestam atenção. Por quê? Porque ela não banaliza sua voz. Palavras demais tiram o valor daquilo que é dito. Mas quando você aprende a se calar, a deixar que suas atitudes falem por você, você começa a despertar uma presença que impõe, sem precisar exigir. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo simples: para ouvirmos mais do que falamos. O que ele estava nos dizendo, lá atrás, é que existe sabedoria no silêncio, que quem ouve mais, aprende mais, e quem fala menos, erra menos. Agora, se você é do tipo que sente necessidade de se justificar o tempo inteiro, de explicar suas intenções, de se fazer compreendido o tempo todo, eu entendo. Eu sei como é cansativo sentir que precisa convencer os outros de quem você é. Mas deixa eu te lembrar. Quem sabe o próprio valor não vive tentando provar nada. Falar pouco é um treino. Não acontece de um dia para o outro. Você vai se pegar querendo interromper, se explicar, argumentar. Mas aos poucos, vai entender que quando você não responde a tudo, você cresce por dentro. E o mais incrível, o mundo começa a te enxergar de um jeito diferente. Você se torna calmo, firme, intenso. Alguém que não precisa de plateia. Alguém que não se exalta. E por isso, se torna perigoso. Perigoso no melhor sentido da palavra. Perigoso porque é imprevisível. Perigoso porque não se entrega fácil.
Perigoso porque ninguém sabe o que você está pensando, e isso confunde os fracos. Não é sobre ser arrogante, é sobre ser centrado, é sobre guardar energia, é sobre canalizar sua força para onde ela realmente importa. Então, se você quer dar o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais segura, mais respeitada e mais estável emocionalmente, comece por aqui. Reduza o volume da sua garganta. Fale menos. Observe mais. Ouça mais. E quando decidir falar, fale com clareza, com presença, com propósito. O resto, deixe que o silêncio diga por você. E se quiser marcar esse compromisso com você mesmo, comenta aqui embaixo. Meu silêncio agora é minha força. Marcar essa sua nova fase. Regra 2. A boca fecha, a mente se abre. Existe algo curioso que ninguém nos ensina. Quando a boca fecha, a mente finalmente consegue escutar. Na maior parte do tempo, as pessoas falam para responder, não para entender. Estão ocupadas formulando argumentos enquanto o outro ainda está tentando se expressar. Não escutam, apenas esperam a vez de falar. E nesse ciclo o aprendizado morre, o ego cresce e a sabedoria se perde. Sabe aquele momento em que alguém te confronta, te provoca ou simplesmente discorda de você? A primeira reação do ego é querer rebater, defender, argumentar. Mas o estoicismo nos convida a uma outra postura. Epicteto dizia: quem observa mais e fala menos, descobre verdades que os apressados jamais percebem. Mas o que isso significa na prática? Significa que o silêncio não é só ausência de palavras, é espaço para a mente respirar. Quando você silencia, você observa, você processa, você vê mais fundo, você deixa de reagir e passa a compreender. E aqui está o ponto central dessa regra. Toda vez que você escolhe o silêncio, você fortalece sua mente. Você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, mora a sua liberdade. A boca fechada não é um castigo, é uma porta aberta. Ela abre espaço para reflexão, para você enxergar além da superfície, para perceber o que ninguém está dizendo em voz alta. Quantas vezes você já falou no impulso e se arrependeu depois? Quantas conversas desnecessárias você já iniciou apenas por ansiedade, carência ou orgulho? E quantas verdades importantes você deixou de escutar? Porque estava ocupado demais tentando ser ouvido. O estoico não busca vencer discussões. Ele busca vencer a si mesmo. E isso começa na disciplina do silêncio. Quando você fecha a boca, você percebe coisas que antes passavam despercebidas, os detalhes no comportamento de alguém, as reais intenções por trás das palavras, o tom, o corpo, o silêncio do outro também. Você desenvolve presença, inteligência emocional, você amadurece. E isso muda tudo. Sabe aquele ditado que diz: quem fala demais, dá bom dia a cavalo? É verdade. Falar demais entrega sua estratégia, revela inseguranças, escancara fragilidades que nem você sabia que tinha. Mas quando você aprende a manter a boca fechada, com consciência, não com orgulho, você se protege, você se fortalece e, o mais importante, você se eleva. Silenciar não significa se anular, significa se ouvir, significa dar espaço para sua mente filtrar, limpar, decantar o excesso de ruído que o mundo joga em cima de você todos os dias. Pessoas sábias falam pouco, mas quando falam, transformam vidas. Porque sua mente, antes de abrir a boca, já filtrou tudo aquilo que não precisava ser dito. Então, se você busca mais clareza, mais serenidade e mais sabedoria na sua vida, experimente isso hoje. Em vez de responder no impulso, respire, ouça, espere. E só então, se for necessário, fale. Você vai se surpreender com o poder que existe em simplesmente ficar em silêncio. Escreve aqui nos comentários para fixar isso na sua mente. No silêncio, eu me fortaleço. Regra 3. Mostre menos, viva melhor. Você já reparou como, hoje em dia, quase tudo o que fazemos vem acompanhado de uma vontade quase automática de mostrar? Você conquista algo e pensa: preciso postar.
Você vai a um lugar bonito. Preciso tirar uma foto. Você vive um momento especial. Preciso compartilhar. Mas será que precisa mesmo? Não há nada de errado em dividir partes da vida com quem a gente ama. O problema começa quando a gente só sente que viveu de verdade se tiver mostrado para alguém. Quando a validação externa vira combustível para sentir que nossa vida tem valor. E isso é mais comum do que parece. Tem gente que termina um treino e só sente que venceu se postar a foto suada. Gente que não consegue jantar num lugar legal sem fazer stories. Gente que vive para mostrar e, sem perceber, mostra tanto que esquece de viver. O estoicismo nos convida a um caminho diferente. Um caminho mais silencioso, mais discreto e muito mais poderoso. Mostrar menos e viver melhor. Sêneca nos alertava sobre isso quando dizia: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. E quando você sente que precisa mostrar tudo o tempo todo, o que você realmente está desejando? Aplausos? Reconhecimento? Aceitação? Mostrar tudo é muitas vezes um grito silencioso de insegurança. É como se, no fundo, estivéssemos tentando convencer o mundo, e a nós mesmos, de que estamos bem, de que somos fortes, de que somos felizes. Mas deixa eu te dizer uma verdade que poucos têm coragem de assumir. As melhores coisas da vida não precisam de plateia. Pensa nos seus momentos mais íntimos de felicidade. Talvez tenha sido uma tarde em silêncio com alguém que você gosta. Ou um momento de paz sozinho, assistindo ao pôr do sol, ouvindo uma música antiga, lembrando de algo bom. Momentos assim não exigem holofotes. Eles simplesmente são sentidos. E é justamente essa simplicidade que os torna tão especiais. A filosofia estoica nos ensina a buscar liberdade interior. E parte dessa liberdade vem quando você percebe que não precisa mais mostrar tudo. Você não está vivendo para ser aplaudido. Você não está competindo com ninguém. Você não precisa provar que sua vida é perfeita. Você só precisa vivê-la. E sabe o que acontece quando você começa a mostrar menos? Você começa a perceber mais. Você se conecta com o agora. Você sente mais profundamente. Você escuta mais. Observa mais. Aprecia mais. Você volta a ser autor da sua vida e não apenas o ator principal de um show que os outros estão assistindo. Mostrar menos é proteger aquilo que é precioso. É entender que nem tudo precisa ser explicado. Nem toda conquista precisa ser anunciada. Nem todo passo precisa de aplauso. Às vezes, o silêncio é o espaço onde as maiores vitórias crescem. Tem uma frase de Epicteto que me acompanha há muito tempo. Não expliques a tua filosofia, vive-a. Ou seja, não mostre palavras, mostra atitudes. Não viva tentando explicar seu caminho. Apenas viva, com verdade, com presença, com profundidade. Mostrar menos também é um ato de resistência. Num mundo onde todos gritam por atenção, quem vive em silêncio, vive em paz. E essa paz se torna sua armadura, sua liberdade, sua força invisível. Então hoje, se você sente que vive cansado de buscar aprovação, de se comparar, de correr atrás de aplausos que vêm e vão, eu te convido a fazer o oposto. Mostre menos. Viva melhor. Guarde momentos só para você. Valorize aquilo que é íntimo. Cultive uma vida rica por dentro, mesmo que ninguém veja por fora. Porque, no final das contas, o que vale não é o que o mundo aplaude. É aquilo que te nutre por dentro, mesmo em silêncio. Escreve aqui nos comentários, se isso fez sentido para você. Minha paz não precisa de palco, pois não precisa mesmo. Regra 4. Quem age não precisa provar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sente que, às vezes, vive como se estivesse o tempo todo tentando provar algo para alguém? Provar que você é capaz, provar que está certo, provar que vale a pena, provar que é forte, que é inteligente, que é alguém que merece reconhecimento. A verdade é que isso cansa a mente, cansa o corpo. Viver nessa dinâmica de provar o tempo todo é como correr numa esteira. Você se esforça, mas nunca chega a lugar nenhum.
E aqui está uma das lições mais fortes do estoicismo. Quem age não precisa provar nada, porque a ação verdadeira não busca aplauso. Ela é silenciosa, firme e confiante. Ela não tenta convencer. Ela simplesmente mostra, com resultados, com postura, com presença. Epicteto dizia: não se vanglorie das ações feitas, o fruto está no silêncio da virtude. Ou seja, quando você está verdadeiramente alinhado com o que acredita, você não tem necessidade de se justificar. Você apenas vive aquilo. Você faz e deixa que suas atitudes falem por você. O mundo hoje tem excesso de palavras e escassez de ação. Muita gente fala bonito, promete muito, se vende bem, mas na prática entrega pouco. O diferencial surge quando você silencia a garganta e move o corpo. A ação ecoa mais que o som. O impacto é inevitável. Você não precisa postar que está fazendo. Você não precisa anunciar que está mudando. Você não precisa falar que venceu. Você só precisa continuar caminhando, um passo de cada vez, em silêncio, porque o barulho das palavras é passageiro, mas a constância da ação constrói respeito. Sabe aquela pessoa que fala pouco sobre si, mas quando você observa, está sempre entregando, sempre evoluindo, sempre consistente? Essa pessoa não vive tentando convencer. Ela vive fazendo acontecer. E é isso que te torna perigoso no melhor sentido da palavra. Você se torna uma presença sólida, inabalável, coerente, alguém que não precisa se explicar, porque suas ações sustentam a sua verdade. Quem precisa provar demais está tentando se convencer ainda. Quem já tem certeza de quem é, só vive. E tem uma coisa bonita nisso tudo. Quando você para de tentar provar, você se liberta. Você tira um peso das costas. Você deixa de viver sob o olhar dos outros e passa a viver com propósito. E não se engane, quem te observa de longe, vê. Mesmo em silêncio, suas atitudes comunicam. Sua disciplina fala por você. Sua consistência fala. Seu foco brilha, mesmo sem precisar dizer uma palavra. E se alguém duvidar, tudo bem. Não é o seu papel convencer ninguém. Seu papel é continuar agindo. Então, se você sente que tem vivido tentando se justificar, tentando provar que está no caminho certo, tentando mostrar valor para quem não vê, talvez seja a hora de silenciar tudo isso e apenas fazer. No silêncio da ação, você vai descobrir uma força que ninguém tira de você, a força de viver por propósito, não por aprovação. Regra 5. Evite disputas, preserve sua energia. Você já percebeu como existem pessoas que parecem viver em batalha o tempo inteiro? Brigam por tudo, discutem por qualquer coisa, se irritam facilmente, querem ter a última palavra, se sentem provocadas por opiniões que não afetam